Hebreus 7, 18 e 19 diz: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza, o quê? Inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou que coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Versículo-chave é Hebreus 9, né? Versículo 1. É só para quem quer. Quem não quer, passa batido, tá? Muda a página. Hebreus 9, versículo 1. O cabeçalho diz: os ritos, ofertas e sacrifícios, né? Os sacrifícios mosaicos, judaicos, eram imperfeitos e ineficazes. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, né? E o seu santuário terrestre. 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo dos Santos. Então, por que as pessoas não gostam de mudança? Ver que o lugar Santo dos Santos hoje não é mais no tabernáculo. No versículo 1 disse que, ora, a primeira aliança. Se fala primeira aliança porque nós temos o quê? Uma segunda aliança. E por que as pessoas resistem em não prosseguir para a segunda aliança? Será por quê? É só para os que quer. Os que não quer, pula a página. Hebreus 9, 11 diz assim, ó: quando, porém, veio Cristo, o cabeçalho, o sacrifício de Cristo, não se repete. Não se repete, foi uma vez só. E ele é o quê? Perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, né? Quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Foi uma única vez, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Ele nos resgatou, né? Como está em Colossenses 1, 13 e 14, ele nos resgatou das trevas uma vez só. 13. Portanto, se o sangue de bode, de touro, né? Sacrifícios em geral, né? Sobre o sangue, sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Nós temos uma nova aliança. Por que as pessoas firmam o pé numa antiga aliança? Porque não querem avançar para a nova aliança, anulando a palavra da graça. Hebreus 7, 18 e 19 diz: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza, o quê? Inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou que coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Então, nosso altar
não é tabernáculo, não está dentro do tabernáculo, mas o nosso altar é Cristo. Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda-se também o que? A lei. Há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Estamos falando do reino de Deus, o altar invisível. Oséias 4, corrupção geral, de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há o quê? Verdade. E hoje o sistema ainda quer ser o quê? Judeu, quer ser israelita, quer viver pelo sistema levítico. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamento e homicídios sobre homicídios, e adulterar. Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, Hoje a nossa lei é a graça de Deus, a aliança firmada na cruz. Também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Pois misericórdia quero e não sacrifício. Quem gosta de sacrifício, são os humanoides, a terra. Pois misericórdia, ter misericórdia uns pelos outros, é isso que ele requer de cada um de nós. E não sacrifícios. E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então ele quer o quê? Ele quer Misericórdia, e ele quer o conhecimento de Deus. Por que o conhecimento de Deus? João 8,32. Porque somente pelo conhecimento de Deus o povo se libertará. O santuário antigo era a sombra do verdadeiro santuário, que é Cristo. Hebreus 9. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Por isso ele era ineficaz. Era apenas figura do verdadeiro santuário. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, era o tabernáculo feito por mãos, onde Deus não habitava. Deus habita hoje em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, a sua verdadeira igreja, o povo reunido, Efésios 4,16. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Foi uma só vez que Jesus veio e morreu na cruz, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hebreus 10 diz: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem falou isso? Jesus, o único que cumpriu a vontade de Deus, João 3,16, e na cruz e foi cumprida a vontade de Deus. Então ele diz: eis aqui estou para
fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí ele disse, olha, na cruz, remove o primeiro, ou seja, a primeira aliança que fiz de ordenanças para estabelecer o que é a graça, a segunda aliança. Nessa vontade é que temos sido o que? Santificados. Nós fomos santificados na cruz, mediante que a oferta, a única oferta, né, do corpo de Jesus Cristo. Uma vez o que? Por todas. Versículo 16. Esta é a aliança que farei. Olha o verbo farei, porque ele estava falando para os hebreus, né? Para os hebreus, que farei com eles, nós todos que somos depois da cruz, né? Que vivemos pela aliança da cruz, da graça. Depois daqueles que dias, quais foram os dias, depois daqueles dias? Depois da derrubada, né, do templo de pedra em Jerusalém, né, do qual pregou Jesus lá em Mateus 24. Diz o Senhor, porém nos seus corações as minhas leis, né, porque agora não era aquela ordenança que fazia-se no tabernáculo feito por mãos, e sobre as suas mentes as escreverei. Romanos 12, né? Só somos transformados quando nós ouvimos a palavra, como Efésios 1,13 diz, e pela palavra que nós ouvimos é que há mudanças e somos o que? Selados pelo Santo Espírito da promessa. Não precisamos ajudar a Deus. Hebreus 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam que postos por estrado dos seus pés. Esses inimigos é o anticristo, né? Até que o templo de pedra seja derrubado totalmente, porque houve a transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, até que o templo, né, fosse totalmente esquecido. Mas até hoje não adianta, né? Está escrito lá que enquanto o povo se cultivar Moisés, fica difícil permanecer em nossas mentes, né? A aliança da graça, o amor de Cristo, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Então, o sistema religioso, né, fica querendo se aperfeiçoar todos os dias, mas o sacrifício da cruz aperfeiçoou para sempre. Nós temos que tomar posse. Quantos estão sendo santificados? Todos da aliança da graça que foram reconciliados pela cruz, na cruz, né? Temos que tomar posse da palavra de Deus. João 15, eu sou a videira verdadeira, né? E saber que não podemos ajudar a Jesus, foi uma única oferta, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Para sempre é para sempre, né? Quantos estão sendo santificados? João 17 que diz, Jesus orou por nós, santificam-os na verdade, a sua palavra é a verdade.